Mundo enigmático e pouco explorado, habitado por criaturas com modos de vida que não existem mais. Pessoas que viveram por centenas de anos. Gigantes que, supostamente, vagaram pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. É claro que estamos nos referindo à era pré-diluviana. A Bíblia descreve o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, a civilização humana dessa era alcançou grandes feitos, mas também perpetuou uma cultura marcada pelo pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que vamos explorar a partir de agora, neste vídeo. Naturalmente, a primeira família antediluviana foi a de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primogênito do primeiro casal foi Caim, que também se tornou o primeiro assassino da era antediluviana, matando brutalmente seu próprio irmão, Abel. Depois desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra de Nod, batizando-a com o nome de seu filho, Enoque. Esta cidade é a primeira mencionada na Bíblia. Diferentemente das teorias extrabíblicas, as Escrituras deixam claro que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, enquanto o homem passa por uma evolução intelectual, adquirindo conhecimento e desenvolvendo novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como alguns cientistas argumentam. Isso fica evidente nos relatos bíblicos sobre o período antediluviano. Conforme mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já tinha conhecimento suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes inovações. Com Jubal e a sociedade antediluviana de Caim, aprenderam a viver em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes por meio de instrumentos musicais e forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, nos dias de Noé, a Bíblia demonstra como ele já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas questionam a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre essa questão. No entanto, diversos estudiosos sugerem que o período de tempo desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que oferece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável que alguém consiga estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque essa não era sua intenção. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir datas cronológicas precisas. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas, em vez de exaustivas, o que significa que pode haver lacunas intencionais para destacar indivíduos com significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se afirma que uma pessoa gerou outra, isso pode implicar que o primeiro é apenas um ancestral do último, não necessariamente seu pai direto. Esse conceito tem sido corroborado em outras passagens bíblicas sobre genealogias, e muitos estudiosos acreditam que o mesmo pode ser verdade para a genealogia em Gênesis, capítulo 5. Com base nos dados genealógicos de Gênesis, capítulo 5, os estudiosos podem, pelo menos, observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano estavam provavelmente relacionados à longevidade humana. Naquela época, havia apenas um idioma, e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período.
Sim, há interpretações alternativas em relação à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é a que adota uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um assassino que se gabava de sua crueldade. O próprio Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que a punição de Deus para ele foi injusta. A Bíblia também menciona que, no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes sugerem que isso significava uma união entre seres espirituais e humanos, ou seja, que supostamente anjos caídos teriam se relacionado com mulheres na terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais coerente com o texto bíblico é que essa mistura se refere à degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, resultando na rápida predominância da impiedade, que passou a caracterizar toda a civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem divina de Sete representava o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus, mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a descendência ímpia de Caim, levando a uma depravação espiritual que atingiu um limite intolerável. Naquele período, havia os Nefilim na terra. Alguns estudiosos argumentam que os Nefilim eram gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Contudo, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os Nefilim fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, que exerceram domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também existiam pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, sendo lembrado como um exemplo de fé até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado para não ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como um homem justo. Nos últimos anos do período antediluviano, Noé era uma rara exceção, uma pessoa que continuava a temer ao Senhor. A Bíblia relata que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus se esgotou diante da depravação generalizada daquela civilização. Assim, o período antediluviano terminou com a manifestação da ira divina e a destruição da terra. A situação era tão crítica, e a maldade havia atingido um nível tão elevado, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade, usando a figura do arrependimento, afirmando que Deus lamentou ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 6, menciona o fim da história antediluviana ao afirmar: por essas águas também o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Tudo o que ocorreu naquele período serve como um aviso para nós, pois o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que, nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. As pessoas viverão de acordo com suas próprias vontades e desejos, festejando, celebrando e se relacionando, mas estarão ocupadas demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com os habitantes da geração antediluviana, só perceberão a gravidade quando o julgamento de Deus for derramado, sem oportunidade de retorno. De fato, Jesus ilustrou este momento ao dizer que, assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os impenitentes também serão retirados deste mundo pelo julgamento divino. Este é, portanto, um apelo urgente à humanidade. A Bíblia não retrata o mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas sim como um lembrete claro de que um estilo de vida que ignora os padrões de Deus e se entrega ao pecado resultará inevitavelmente no julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa época atual devem servir como um alerta para nós.
Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, arrependermos-nos de nossos pecados e buscarmos sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período singular na história da humanidade, marcado por grandes avanços tecnológicos e desenvolvimento cultural, mas também por extrema pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, esse período serviu como um poderoso aviso para as gerações futuras. Seu término repentino em uma inundação catastrófica ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é essencial que permaneçamos vigilantes e preparados, vivendo em obediência a Deus e aguardando ansiosamente o retorno de Cristo.